Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Da mesma forma, Senhor, oramos pela vida do Júnior. Nós sabemos, ó Deus, que ele está nas tuas mãos, a mão do Senhor estendida sobre a vida do nosso amado irmão, que os exames deem tudo certo, Pai. Se for da vontade do Senhor, não vai precisar passar por nova cirurgia, seu novo procedimento, mas ele vai estar logo em casa, se recuperando com a sua família, Pai. Nós oramos pela vida do Júnior, te pedindo graça, misericórdia, um milagre da parte do Senhor sobre a vida do Júnior, Pai. Que ele possa estar restaurado, voltar para casa sem nenhuma sequela, em nome de Jesus. Nós já te agradecemos, Pai, crendo que a oração da fé curará o enfermo. Amém? Deus seja louvado. Deus é bom, gente. Eu quero te convidar, amado, a abrir sua Bíblia comigo no livro de Filipenses. Esse ano não tem mais culto de manhã, irmãos, então esse é o último, tá bom? Na semana que vem, dia 14, é o dia da cantata, é isso? Cantata de Natal. Então, amém? Quem vai cantar já fica nessa expectativa. Amém, amém. Glória a Deus. E coisa boa, hein, Gilce? Todo mundo achou? Filipenses capítulo 1. Eu queria ler a partir do versículo de número 12, viu, irmãos? Quero falar sobre o avanço. Semana passada, domingo, eu preguei sobre o discipulado, o preço do discipulado. Porque nós falamos muito da graça divina. Eu gosto de pregar sobre a graça de Deus. Mas ser discípulo de Jesus tem um preço, que é meu e seu, que é de negar a si mesmo. A igreja dos nossos dias é a igreja da bênção, ela só vem buscar. Na verdade, aquele que serve a Cristo, ele tem que renunciar. Às vezes me dá uma dor de cabeça de ver as pregações dos nossos dias, elas são mentirosas, são enganadoras. Parece que tem uma prateleira de Deus e você vai lá pegar o que quer, e não é bem assim não. Bom, vamos ver aqui, Filipenses capítulo 1, verso 12, diz assim: desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade. Porém, outros o fazem com boas intenções. Esses o fazem por amor, consciência de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles, outros, anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Todavia, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado, e por isso me alegro em verdade, sempre me alegrarei. Pois eu estou certo de que do que se passou comigo, resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aguardando com ansiedade e grande esperança, que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Mas entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Portanto, imbuído desta confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós para o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, uma vez mais, o vosso louvor e glória em Cristo transborde por minha causa. Portanto, portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito na minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firme num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica, sem de maneira alguma vos deixar constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles isso é sinal de perdição, entretanto para vós, de salvação, e isso vem da parte de Deus. Porquanto por amor de Cristo vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também, vou ler de novo, sofrer por Ele. Foi concedida a graça não só de crer, mas de sofrer por Ele, considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater e agora
que ainda enfrento. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra é espírito e vida. Ela é viva, Senhor, mais penetrante que a espada de dois gumes, e há de nos trazer discernimento nesta manhã acerca daquilo que o Senhor quer falar e tratar conosco. Nós somos a igreja do Senhor, coluna e baluarte da verdade. Portanto, precisamos ouvir a tua voz. Fala, Senhor, que o teu servo ouve, certamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados irmãos, nós temos tanta coisa para aprender com o Evangelho, tanto. E às vezes a gente só se conforma em ouvir. Mas ouvir e não praticar não adianta nada. Eu preciso ser ouvinte e praticante da palavra. Eu gostaria de falar com você sobre morrer ou viver por Cristo. Nós somos chamados para servir o Senhor. A igreja foi chamada para servir o Senhor. Nos últimos anos, essa ideia de igreja foi diluída pelos anúncios das bênçãos, que se tornaram mais importantes do que a salvação para muita gente. Ainda tem gente cantando hoje que o melhor de Deus está por vir. É heresia, o melhor de Deus já veio, chama-se Jesus Cristo, o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O melhor de Deus já veio, nós vivemos o melhor, a presença do Senhor Jesus. E com o passar do tempo, observando todos os dias que eu leio a palavra, esses dias eu ouvi o pastor Presley dizendo, com lágrimas, que ele achava que não conhecia Deus. Um estudioso da palavra, um homem de Deus, um pregador maravilhoso. E eu penso com ele, que não conheça Deus, porque todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu fico me perguntando, meu Deus, como eu estou longe. E eu fico impressionado com aqueles que dizem todo momento que são íntimos do Senhor, que gostam de uma intimidade, chamam Ele de papai, de aba, disso, daquilo, mas que fazem tudo que é contrário à vontade de Deus. O texto que nós lemos, Paulo está preso, ele está escrevendo na igreja de Filipos, e ele está falando que as suas algemas agora, a sua prisão, traz ânimo para outros pregarem, para outros falarem de Jesus com mais ousadia, para alcançarem mais pessoas. E eu não sei se eu estou enganado, mas nós, todas as vezes que alguma coisa dá errado, a gente reclama, e os mais espirituais dizem que é o inimigo. Tudo é Satanás, porque nós nunca queremos nos submeter ao tratamento de Deus. Então tudo que é contrário àquilo que é nossa vontade é o inimigo. Jejua e ora que resolve. Mas a gente não jejua e ora para perguntar a Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? A gente jejua e ora para afastar aquilo, para resolver o problema. Porque nós somos ensinados nos últimos anos que nós temos o poder de mandar e determinarem o que Deus vai fazer, como se Ele fosse o office boy. Uma igreja que não conhece a Deus, somente uma igreja que não conhece a Deus para mandar, querer mandar em Deus. O Filho de Deus, no momento mais duro da sua vida, ele diz, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Quem sou eu para determinar alguma coisa, para declarar alguma coisa, irmãos? Então, eu queria, olhando para a vida do apóstolo Paulo, pensar, que tipo de igreja nós somos? A igreja que salva por Jesus, que quer viver por Jesus, que quer vida, que quer salvação, ou a igreja que mata? Porque tem pessoas que matam pela fé. Muitas pessoas matam pelas regras. Não pode, cabelo curto não pode. Esse tipo de roupa não pode na nossa igreja. Tatuagem não pode, não é de Deus. Pessoas que matam, estabelecem regras que Deus não colocou. Esse mesmo Paulo que está escrevendo aqui, eu vou ler esse texto, eu faço questão de ler com os irmãos, Atos, capítulo 7, quando ele consente na morte de Estevão.
Estevão faz um sermão, um discurso, onde ele retrata o Antigo Testamento, falando de Moisés, e ele vai falando de tudo que Deus fez. E quando ele está terminando, as pessoas ouviram Estevão falar. Agora o verso 54 do capítulo 7 de Atos diz assim: ao ouvir tais palavras, engrandeceu-se-lhes o coração e se enfureceram e rilharam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão estava cheio do Espírito Santo, ergueu os olhos em direção aos céus e contemplou toda a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se contra ele, todos juntos, e arrastando para fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, esse declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua esse pecado. E tendo dito essas palavras, adormeceu. Estevão foi perseguido por amor de Deus. Aí esse Saulo, que ouvia e que consentia com essa morte, com aquilo tudo, começa agora cheio de uma santidade, querer definir quem é santo e quem não é, quem é crente e quem não é. Então o capítulo 8 diz assim: Saulo, aprovando o assassinato de Estevão, daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra toda a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casas após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los no cárcere. Alguém que era zeloso pela palavra, zeloso pela lei. Saulo era zeloso pelas regras. Então, por causa das regras, a gente mata. Por causa das regras, nós vamos entrando de casa em casa, tira todo mundo para fora e mata. Nós nos preocupamos muitas vezes, irmãos, mais com o banco da igreja do que com as pessoas que sentam no banco. Às vezes nós ficamos reclamando porque as crianças falam durante o culto, olhando de cara feia para elas, e depois não sabe por que seus filhos não estão na igreja. É por causa do espírito de língua comprida. É por isso, a gente mata, a gente reclama de tudo. Reclama do horário do culto, se começa tarde, se começa de manhã, reclama se demora demais na música, se a música foi curta, vai cantar a mesma música toda semana. Pessoas que matam por causa das regras. Fui pregar outro dia na igreja. Quando eu cheguei, todo mundo de terno e gravata, perguntei antes de subir: pastor, eu posso pregar? Porque eu fui assim, de ser humano, sem terno e gravata. Eu já usei terno e gravata muitas vezes, mas rapaz, eu falei assim: pastor, pastor, fica à vontade, eu estou usando terno porque eu gosto, mas não temos esse problema não. Eu falei: então glória a Deus por isso. Mas estava no carro o terno guardado, porque tem lugar que eu já cheguei com a fazenda, não tem que usar terno e gravata. As regras são mais importantes que qualquer coisa. O Saulo, irmãos, era uma pessoa muito melhor do que nós. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, o compêndio de teologia daqueles dias em Israel. Homem zeloso pela lei, mas por causa da lei, ele não se importava com as pessoas, porque ele entendia o que é certo e errado. O que adianta o ser humano para mim? Eu quero saber se dá certo isso aí. Então nós vivemos esses dias em que a gente não fala do evangelho para muita gente, porque você acha que o cara não merece. Vou perder tempo com isso aí não? Isso aí é perda de tempo. Nós estabelecemos quem merece e quem não merece. Nós determinamos que tipo de religião vai levar a Deus e qual não leva. Esquecemos que o único caminho é Jesus. Hebreus diz: pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Não é religião, não é a igreja evangélica, a igreja católica, não é a igreja disso, daquilo. É só a pessoa do Senhor Jesus. Mas às vezes, amados, nós estamos tão presos a isso, tão apegados.
E aí nós nos identificamos como cristãos. E só seremos de verdade cristãos se nós nos parecermos com Jesus. E você não vai encontrar um único texto da Bíblia que Jesus está pegado a regras. Não vai. Então eu queria compartilhar isso. A igreja que mata em nome de Jesus porque nós não aceitamos o que é diferente de nós, o que pensa diferente, o que se veste diferente, que canta diferente. Tem que ser do nosso jeito. E é mais fácil lidar com a lei do que com a graça. Porque a lei, você mede lá, ó, não, se isso aqui está fora, hein? Ó, está escrito aqui desse jeito. A graça não. A graça, você tem que olhar para Cristo e falar: Senhor, se o Senhor perdoou, quem sou eu para condenar? Nós não aceitamos a graça. Porque a lei é fácil. É fácil, irmão, você passar a semana toda fazendo o que você quer, e na igreja vem passar 1h30, levantar a mão, chorar, dar 10% do seu salário e falar assim: estou salvo. Isso é fácil. Difícil é viver uma vida com Cristo, onde todo dia você ouve um monte de gente falando bobagem no seu ouvido, e você continua sendo crente. Então às vezes nós não entendemos nada. Paulo está lá preso agora, e preso na cadeia, ele podia estar reclamando, como muita gente reclama o tempo todo. Ele podia estar falando: Senhor, não está certo, isso não é justo, eu tenho sido zeloso. Elias fez isso: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, agora perseguiram e mataram todos os seus profetas, só ficou eu. Aí Deus deu um carão no Elias: Elias, baixa a bola aí, que não foi só você não, tem 7.000 que não dobraram o joelho, porque nós achamos que somos a última bolacha do pacote, só eu que sou bom. Agora o Paulo não, o Paulo está preso, ele está dizendo assim: ó, eu sei que todo esse sofrimento meu vai ser bênção para alguém. O fato de eu estar sofrendo e não estar reclamando, não estar murmurando, não estar falando mal, não desistir, vai abençoar a vida de alguém. Quantas vezes, irmãos, a gente basta sofrer um pouquinho para reclamar, murmurar, e depois falar assim: Deus conhece o meu coração. Ele conheceu o coração de todos aqueles que morreram no deserto, por causa da murmuração, só por causa da língua comprida. Agora Paulo está dizendo assim: eu estou preso aqui 25 vezes. No livro de Filipenses ele fala 25 vezes: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Cara feliz, preso, pregando preso. E ele está dizendo assim: olha, a maneira como eu estou sofrendo, meu sofrimento, as minhas algemas, vão servir para abençoar a vida dos outros. E agora, porque eu estou aqui e não estou reclamando, os irmãos estão com mais ousadia para pregar, estão falando de Jesus ousadamente. Esse homem era aquele que matava, era ele que estava perseguindo todo mundo por causa da lei. Agora não, agora ele está dizendo: para mim, o viver é Cristo, morrer é o verso 19, Filipenses 1,19. Pois estou certo que se o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas pelo socorro do Espírito de Jesus. Eu aguardo com ansiedade e grande esperança que nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda intrepidez, como agora em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Agora ele que matava por Deus, agora ele morre pelo Senhor. Estou pronto para morrer. Agora isso fala conosco quando nós estamos prontos para morrer para a nossa vontade, para renunciar, para ser crente de verdade. Não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. Jesus Cristo, quando disse: quem vai ser meu discípulo? Ele disse: aquele que renunciar a si mesmo. Se você não é capaz de renunciar, você não é digno. E agora Paulo está dizendo: eu não só estou pronto para viver, mas para morrer por Jesus. Pergunto para vocês: você acha que a igreja dos nossos dias está pronta para morrer por Jesus? Nós queremos um lugar grande, com tela de LED, com gente boa cantando aqui. Sabe o que Deus falou comigo dias atrás? Eu estava preparando estudo para uma igreja.
E aí a figura que veio para mim são os grandes hipermercados. O Paes Mendonça que faliu, o Carrefour que faliu, virou Atacadão, o outro que faliu, virou Açaí, e tal. E Deus mostrou, está vendo isso aqui? As grandes igrejas. Todo mundo, os mercadinhos do bairro fecharam tudo para ir para as grandes igrejas. E agora todos eles estão fechando aos poucos. E os mercadinhos do bairro estão crescendo de novo. Você sabe o que é esse lugar grande? Que as pessoas vão só consumir, comer pipoca na porta. Eles não têm mais nem a cantina, agora já tem um restaurante. Você escolhe o lugar VIP para sentar. Escolhe o tipo de pregação que quer ouvir. É o Titanic da fé. Que quando afundar, são esses botezinhos pequenos que vão ainda resgatar os poucos que ainda têm esperança de vida. Estou cansado, irmão, dessa palhaçada. E aí, eu vou pregar em muitas igrejas. Fala, pastor, você pode vir dar uma aula para nós? Vou lá. Eu vejo igrejas pequenas com vontade de aprender. E se você não aprende é porque não quer. Porque aqui se ensina a palavra todos os domingos, todos os cultos e todos os cursos que nós damos. Eu invisto muito dinheiro e tempo para aprender, para ensinar. Se você não aprende, agora os Titanics vão afundar. O nosso irmão Paulo está dizendo assim: eu estou pronto não só para viver, mas para morrer por Jesus. Agora ele já não critica mais, ele já não persegue mais os irmãos. Agora ele está sofrendo a perseguição dos de dentro da igreja, que estão dizendo que tem que circuncidar. Ele escreveu o livro de Gálatas para explicar lá, que a circuncisão é Cristo. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida com Cristo tem que melhorar. A nossa jornada, caminhar com Cristo é uma jornada de fé. E ela vai ter que nos tornar melhor a cada dia. Agora, se você me perguntar assim, pastor, como é que eu vou saber se eu estou pronto? Eu acho que nunca você vai saber, eu não sei. Todos os dias eu estudo, todos os dias. Você quer saber? Todas as vezes que eu olho para a Bíblia, eu falo, caramba, eu não sei nada. E é simples saber que eu não sei nada. Eu olho para os que vieram antes. Vê São Tomás de Aquino, o grande mestre da teologia, o Lutero, o Calvino. Aí pega o Zé Mané Gonós. Você sabe o que? Nada. Nada. E ainda tem gente arrotando santidade, fé. Eu estava ouvindo um pregador na televisão, ele disse assim: essas igrejinhas aí que tem 20 mil membros, pequenininha. Eu falei, 20 mil? Nós temos 20 pessoas. Ai, irmãos, como a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. A nossa caminhada com Jesus, ela vai mudar os nossos valores. Esse Saulo, que foi, com o passar do tempo, passou a ser chamado Paulo, ele viveu uma transformação que Deus nos promete lá em Ezequiel 11, 9 e 26, 36, 26 e 27, que diz assim: então tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, colocarei dentro de vós outros o meu Santo Espírito e vivereis. Então, se Deus não arrancar de nós o coração de pedra, a gente não muda. Não adianta, não tem pregação boa que resolva, não tem oratória, não tem encenação de palco, se não for a unção do Espírito de Deus, amados. Então tem que ter uma transformação que vem de dentro para fora, e que vai gerar frutos. Gálatas capítulo 5, 22 e 23, Paulo fala desse fruto do Espírito que tem que estar em nós: bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E às vezes nos solta tudo isso. O que sobrou de cristão então em nós? Agora Paulo, transformado por Cristo, porque ele teve um encontro real com o Senhor, irmãos, um real. Jesus o parou no capítulo 9, na estrada de Damasco. Ele vê um clarão, ele cai por terra e ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não sabia quem era, não tinha a menor ideia. Ele falou: quem és tu, Senhor? Se talvez nós já tivéssemos feito essa pergunta uma vez na vida, nos fosse revelado quem ele é. Às vezes a gente entra e sai, achando que conhece, achando que sabe quem é.
e volta para casa do mesmo jeito. Jesus respondeu a Saulo a sua pergunta, tirou a sua dúvida. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então esse encontro com Cristo muda, irmãos. Aquele Saulo foi transformado em um novo homem. Por quê? Porque ele teve um encontro real com Jesus. E se nós não passarmos por esse encontro, por esse novo nascimento, nós nunca seremos conhecidos como filhos de Deus. A cada 2 meses, 2, 3 meses no máximo, o pastor Glênio Paranaguá, lá de Londrina, me manda um livro. Então, durante o ano todo, ele manda pelo menos 4 livros. Maravilhosos, todos eles são maravilhosos. Mas o dessa semana, quando eu recebi, eu li fininho assim, eu falei, eu vou ler na hora. O grão de trigo, senão o rei fica só. Aí ele vai falar da experiência do novo nascimento. Que Jesus explicou que se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Nós não estamos frutificando, irmãos, porque nós estamos muito vivos. Se a gente morrer para nós mesmos, para viver para Deus, a gente vai dar fruto. Fruto. Então, esse Saulo teve um encontro real com Jesus, e agora morre a sua vontade. Morre aquele homem, entenda, bruto, perseguidor, mas que era correto. Ele fazia o que estava escrito na lei, zeloso. Muito melhor do que nós, ele. Só que ele não tinha discernimento, não tinha entendimento de quem era Jesus. Agora, quando Jesus o para, se revela a Saulo, e ele ouve de Jesus, você vai entrar na cidade, um homem vai tocar em você para que você volte a ver, e lá você vai saber o que precisa ser feito. Pronto. Ele começa agora a fazer o que o Senhor espera que ele faça. Sabe quantas vezes ele disse assim, olha a Deus, estive orando essa madrugada, e Deus me revelou? Nenhuma. Quando ele vai falar acerca das grandes revelações, ele disse assim, eu conheço um homem, com 14 anos, se no espírito ou fora do espírito não sei, o Senhor o sabe, teve revelações inefáveis, que não é lícito citar. Ele não chegou lá dizendo assim, ó irmão, fui para o monte, voltei, Deus me revelou, soberbo, não. Ele disse assim, olha, Deus falou comigo, mas eu não posso falar. E para que eu não fique soberbo, ele botou um espinho na minha carne, para me lembrar todo dia que eu sou pecador. Eu não sei se você tem um espinho na carne, eu tenho. Todo dia eu sei quem eu sou, pecador, pecador, pecador. Não tem um dia que eu fui dormir na minha vida achando que eu era bom. Graças a Deus por isso. Mas às vezes a gente pensa que é bom, que adquiriu o direito. Nós temos direitos adquiridos. Essa semana eu estava dando um curso numa empresa lá na Lapa, e uma pessoa me perguntou assim, ô seu João, mas isso aqui não é direito adquirido? Eu falei, não filho, isso é liberalidade. A empresa está te dando por liberalidade. Não está no seu acordo coletivo, não é lei, mas ela decidiu te dar. E tem uns crentes que pensam que tem direitos adquiridos. Eu tenho direito, não, liberalidade, por graça e misericórdia Deus te deu. É liberalidade, você não tem direito a nada. Ah, queridos e amados irmãos, então nós não entendemos isso. Agora, o nosso irmão Paulo, quando ele começa a dizer, ele diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E caso eu continue vivendo no corpo, ele falou assim, caso eu continue vivendo, ele sabia que tinha os dias contados, mas por enquanto, certamente eu apreciarei o fruto do meu trabalho, que é trabalhar para o Senhor. Quero fazer o melhor para Deus. Já não sei o que eu devo escolher. Eu sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir para estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Claro, quem não gostaria de estar com o Senhor Jesus? Gostaria. Falo, Senhor, já vivi 59 anos, vivi demais, Senhor. Não acho que faltou nada para mim, irmão. Se não sou ingrato a dizer faltou alguma coisa, não faltou nada. É que a gente é mau, coração mau, não sabe entender o que Deus te deu. Você sabe o que diz o Salmo 23? Todo mundo sabe, né? O Senhor é o meu pastor, nada disso. O Senhor é meu pastor, de nada tenho sentido falta. É que a tradução errada faz a gente achar, não pode faltar nada para mim. Não, de nada tenho sentido falta, porque se Ele é o meu pastor, nada faltará para mim, porque eu não sinto falta de nada.
A tradução mais correta é essa: o Senhor é o meu pastor, de nada tem sentido falta. Agora, nós sentimos falta de tudo. Nós sentimos falta de férias, nós sentimos falta de dinheiro, de um carro novo, nós sentimos falta de picanha na mesa, porque você sabe como é que é? Eu tenho direito a picanhazinha com farinha e uma maionese. Nós sentimos falta de tudo, irmãos. É porque Ele não tem sido o nosso pastor. Eu sei que vou receber uma chuva de crítica, porque a gente quer sempre ter o direito, e se for possível, botar Jesus na parede, como o sindicato faz, né? Põe lá ele na parede, põe as plaquinhas que o senhor tem que dar. Eu fiz, o senhor tem que fazer. Eu dei 10%, o senhor tem que me dar 100%. Multiplicar 1000 vezes mais, porque está escrito: dar e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada. A gente muda tudo, o texto, só para benefício próprio. Eu não posso dar o que eu não tenho. Do Senhor é a terra, sua plenitude, tudo que nela há e todos que nela habitam. Nós somos mordomos, nós não temos nada, irmãos. Ainda mais nesse país, onde você paga imposto para tudo. Tudo. Então, queridos, a nossa expectativa com relação ao futuro, quando nós temos um encontro real com Cristo, ela muda. Se eu tenho um encontro de verdade com o Senhor, aquilo que eu esperava para a minha vida, muda. Eu lembro que eu estava acho que no Exército da Salvação, ensinando lá, e alguém perguntou para mim alguma coisa sobre livre-arbítrio. O senhor acredita no livre-arbítrio? Eu falei assim: não, se tivesse, ele acabou no dia que eu encontrei com Jesus, porque a minha Bíblia diz lá que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pronto, acabou, minha vontade ficou de lado. Mas quando a gente quer todo momento fazer com que a nossa vontade prevaleça, irmãos, o pastor José Maria sempre disse assim: a maior castigo que Deus pode dar para o homem é deixar o homem fazer a sua própria vontade. A nossa vontade, ela é demoníaca às vezes. Então, nossa expectativa, quando nós temos um encontro real com Jesus, irmãos, ela muda. O nosso futuro, a expectativa de futuro muda. Paulo, no mesmo livro de Filipenses, no capítulo 3, ele diz a partir do verso número 12 em diante, assim: olha, eu vou ler para vocês: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou que seja perfeito, entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que já alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa maneira. Porém, se alguém, em algum aspecto, pensa de forma diferente, também isso Deus o esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Acabou. Alguém pensa diferente de mim, não tem problema. Como está dizendo, não tem problema, pode pensar. À medida que for passando o tempo e você for amadurecendo, e eu também, nós vamos ver o que é certo e o que é errado. Então a nossa expectativa de futuro, irmãos, ela muda quando nós temos Jesus como Senhor da nossa vida. Quando agora eu não estou mais pensando em matar pela lei, matar por Deus, mas em morrer por Ele. Eu não estou mais preocupado com as regras. Ai, mas você viu, as pessoas vão toda hora beber água, e daí? Deixa eu beber água, meu irmão. Ah, mas atrapalha o culto. Então não vem no culto, você se incomoda com tudo. A gente não liga para o que está sendo ministrado, nós prestamos atenção no redor. A gente está sempre olhando o que está acontecendo, mas nunca o que está sendo ensinado. A nossa vida deve ser dedicada a Cristo, queridos. Se eu tiver vida, para Cristo. Se eu morrer, para Cristo. Acabou. Isso aqui é difícil entender isso. O nosso prêmio é servi-lo. Servi-lo. Qual que é o prêmio do cristão? É servir a Cristo. O maior, irmãos, Ebenezer Bittencourt, que é meu diretor lá no Haggai, ele diz assim: olha, vocês fizeram os cursos, vocês estão preparados, são os nossos docentes, nós precisamos de vocês para dar aula no Brasil inteiro, nós precisamos alcançar tantas pessoas, mas isso não é um direito, isso é um privilégio. Se eu te convocar, você vem, e se eu desconvocar, você não fica chateado não, porque não é um direito, isso é um privilégio. É isso mesmo. Servir a Cristo é um privilégio, não é um direito, nosso é um privilégio, irmão. Privilégio. Que privilégio extraordinário.
Esse é o prêmio nosso. A Bíblia diz que o obreiro vai ser o primeiro a desfrutar do fruto do seu trabalho. Que coisa sensacional! E quando nós olhamos essa perspectiva de futuro, porque Paulo está dizendo aqui, olha, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro, estou vivendo aí para o Senhor, mas ele vai chegar no fim da carreira dele. 2 Timóteo capítulo 4, ele está encerrando, e aí os versos 6 ao 8, ele está fazendo uma declaração extraordinária. Ele diz assim: quanto a mim, eu já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação, o momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora já me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos aqueles que amarem a sua vinda. Perspectiva de futuro, quando você chega lá, você olha para trás e fala assim: eu realizei o que tinha que realizar. As dificuldades da vida não me fizeram parar, as lutas não me pararam pelo caminho, os não de Deus, porque Ele dá muito não para nós, muito mais não do que sim. Você vai ver na Bíblia, tem muito mais a palavra não do que sim. Deus fala não muitas vezes. Os não de Deus não me fizeram desistir. A gente vai aprendendo, irmãos. Uma figura fácil, pessoal de idade aí como eu, quem tem mais de 45 talvez consiga ter uma visão mais clara disso. Antigamente, uma criança não passava entre dois adultos na sala. Passava, Luísa? Se passasse, né? Minha mãe psicóloga, tinha um chinelo desse tamanho, com um prego, que quebrava, ele não podia comprar um chinelo novo. Ela punha um prego, e ela batia na gente com o chinelo. Psicóloga, resolvia rápido. Hoje, ai tadinho, não fala assim não que vai ficar traumatizado. Não fala assim alto não que a pessoa sofre. Nós criamos uma geração de banana, gente. Nos banana, homem banana, mulher banana. A gente não está acostumado a receber não e tocar a vida em frente. Nós queremos sempre que alguém diga sim, 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 sim. O que você precisa que eu vou fazer? Paulo, quando chega no final da carreira, ele diz assim: eu completei a carreira. Que carreira foi essa? Naufrágios, perseguições. Ele fala, por muitas vezes tomei 39 chibatadas, 40 menos 1, porque batia 39 vezes, tinha que parar para começar a contar de novo, que no 40 tinha que parar. As costas todas retalhadas, sofri naufrágios, picada de víboras, pedradas, fui apedrejado muitas vezes, traído pelos irmãos, pelos falsos irmãos. Mas ele chega aqui e diz assim: olha, eu combati o bom combate. Rapaz, que é isso? Bom combate, se você foi atropelado por um caminhão. Combati o bom combate. Eu completei a corrida, eu não parei no meio. E eu guardei a fé. Como é que está a sua fé, meu irmão? Como é que está? Às vezes a gente só quer as bênçãos. Nós queremos a propaganda enganosa. Nós vamos fazer a campanha, não sei do que, da consagração. Essa semana eu vou consagrar essas pilhas para renovar suas baterias. Você pensa que vocês estão rindo? Se o seu pastor aqui falasse isso, duvido que aqui meia dúzia não levavam as pilhas para casa, consagrada. Levava. Porque nós queremos sempre um mentiroso aqui em cima, para nos enganar. A gente gosta, é de ser enganado. Quando alguém diz assim: olha meu irmão, o preço já foi pago na cruz, e você não teve contribuição nenhuma nisso. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. A gente fala: não, peraí, você não sabe quantas vezes eu levantei de madrugada para buscar o Senhor, e foi buscar para a sua salvação? Perdeu o seu tempo, porque foi na cruz que ela foi conquistada. Todas aquelas vezes que você foi de madrugada, foi para descobrir quem você é.
para você se sentir acariciado por Ele, para suas lágrimas serem enxugadas, para você ver o quanto Ele te ama. Irmãos, eu vou terminando, sabe? Cada vez que essa madrugada, eu desci para estudar a palavra, para preparar a pregação, às 2 da manhã, terminei às 5. Das 2 às 5, eu fiquei lá, olhando para isso, pensando, olhar para a Bíblia, para o texto, falando, Senhor, me dá graça para falar, porque às vezes a gente vai falar, e parece que você está brigando, porque a Lu sempre fala, você fala sempre bravo. Não estou bravo, nunca tive. É porque é impossível você ver o que acontece nos nossos dias, sorrir, falar assim, não, está tudo bem. Ih, Deus não liga não, irmão, Deus te quer do jeito que você é. É mentira, gente, não é assim. O desejo dele, às vezes ele nos passa na peneira para a gente melhorar. O Ezequiel Teixeira, pregador lá do Rio de Janeiro, da igreja Cara de Leão, projeto Vida Nova de Irajá, uma vez ele estava pregando lá em 1997, no Congresso Águas de Lindóia, ele disse assim, irmãos, nós somos igual uma mandioca, uma macaxeira, né, Nelson? Falou assim, uma macaxeira. Agora, você pode escolher o que você quer ser, aquela macaxeira que vai no fogo e ela desmancha, ou você quer ser uma mandioca velha, que ele vai ralar, para fazer a farinha. É assim o crente. Você pode ouvir um foguinho de Deus e, aleluia, louvado seja Deus. Ou então tomar pancada toda semana após semana, para ver se melhora. A verdade, irmãos, é que a igreja dos nossos dias tem que parar de querer matar pela lei. Está na hora de nós aprendermos a morrer por Cristo, não matar. Muitas vezes eu prefiro levar o prejuízo e perder só para não ferir uma pessoa. Mas não, eu tenho razão, então eu não quero nem saber, eu vou ferir. Não foi para isso que Deus nos chamou. A diferença entre Saulo e Paulo era essa. Saulo pela lei estava disposto a matar. Paulo pela mesma lei estava disposto a morrer. Como é que você encara a vida? É fácil. Não é o que o Clênio colocou no livrinho dele, mas usando as palavras dele, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se cair na terra e ele morrer, vai dar muito fruto. O grande mistério do novo nascimento que a gente não consegue entender é esse. Algo novo aconteceu dentro daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você passou a viver uma vida nova, diferente. E de vez em quando o seu velho homem vai querer ressurgir, vai sentir vontade de levantar, dar uns berros, de se manifestar, e aí você vai ter que lutar duramente contra ele, para que o velho homem seja subjugado pelo novo homem que nasceu dentro de você. Porque a nossa vontade, irmãos, a vontade da nossa carne é chutar o pau da barraca mesmo, é brigar, é espernear. A vontade de Cristo é que a gente aprenda a se submeter. E Paulo, quando ele diz assim, olha, eu já estou sabendo que as minhas algemas vão fortalecer outros, ele está falando assim, alguém precisava sofrer, estou aqui pronto para isso. Não vou arrumar confusão por isso. Quero te perguntar, você está pronto para morrer por Cristo ou quer matar mais alguém? Está esperando alguém mais errar para você apontar o dedo e dizer, fulano errou. Não merece estar entre nós. Fulano pisou na bola. Não é crente não. O outro, você está vendo isso aí? Ih, rapaz, se fosse crente não vivia assim não. Nenhum de nós, na balança de Deus, está legal. Qualquer um que já leu esse sagrado livro, sabe qual é o seu lugar, é no chão. Só tem um no trono, chama Jesus Cristo. Todos nós, irmãos, nosso lugar é lá embaixo. E Paulo ainda escreve, aquele que pensa que cuida de estar de pé, cuide que não caia. Só isso. Eu e você, nós precisamos nos submeter à vontade do Pai. Vamos colocar de pé?
Simples assim. Na madrugada eu ficava pensando lá, olhando, falando: Senhor, por que a gente é tão resistente a essas coisas? A palavra de Deus, ela é tão simples, mas a gente dá tanto nó, dificulta tanto, faz tanto. Por quê, né, Pai? Nós temos dificuldade, irmãos, com as coisas simples. Nós queremos as coisas sofisticadas, rebuscadas. E o Senhor se revela na simplicidade. Ele nasceu lá num lugarzinho, não foi no resort não, na estrebaria. Quem que levou Jesus para entrar em Jerusalém? Foi um Mercedes de último? Não, foi um jumentinho, rapaz. Os caras vão casar, alugam um carro de primeira. O cara anda a pé a vida inteira de bicicleta, e casa, aluga um Mercedes. Jesus entrou lá com o jumentinho. Simplesmente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o desafio nessa manhã, irmãos, para nós é que a gente possa oferecer nossas vidas ao Senhor, oferecer nossas vidas como instrumento nas mãos de Deus, que Ele possa nos usar. Nós não merecemos nada, mas por misericórdia e graça Ele escolheu alguns de nós. Se Ele te escolheu, deixa Ele te usar. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra. Tua palavra é fiel e verdadeira. Assim como os céus são mais altos que a terra, os Teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Senhor, e assim como a chuva e a neve caem do céu e para lá não retornam, sem que antes regue a terra para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim a Tua palavra, ela não voltará para Ti vazia, antes prosperará naquilo para que foi enviada. Que a Tua palavra ganhe o espaço certo nesta manhã, Senhor, que ela possa, como um grão de trigo, cair numa terra boa e germinar, Pai, para dar frutos e frutos que permaneçam. Tudo que nós queremos, Senhor, é poder Te servir. Senhor, cuida da minha vida, dos meus lábios, Senhor, para que não seja instrumento de destruição para ninguém. Pelo contrário, Pai, que eu possa gerar vida por onde passar. Que nós possamos, Senhor, sentir o desejo de viver e morrer por Cristo, mas nunca de matar a fé dos nossos irmãos por causa das regras, Pai. Guarda-nos, ó Deus, do erro. Guarda-nos, ó Deus, da soberba. Guarda-nos, ó Deus, da arrogância, da intolerância. Faz de nós, Senhor, um povo quebrantado, Senhor, quebrantado, pronto para ouvir a Tua voz e obedecer. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, Pai. Queremos participar da ceia do Senhor como crianças recém-nascidas que precisam do leite espiritual, Pai. Ministra ao coração de cada um dos meus irmãos, é o que eu Te peço, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Vamos cantar esse cântico hoje, manhã de ceia. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Nada além do sangue, amém? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde possa me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Vocês cantem. Eu sou livre. Por quê? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Senhor, vem sobre nós. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Você pode cantar isso, igreja? Mais que a neve. É assim que o Senhor quer nos ver lá do céu, alvos, brancos, como a neve. Mais que a neve. Oh, Senhor, vê o nosso coração, Pai. Se tiver algum caminho mal, limpa-nos, purifica-nos, Senhor, pelo Teu sangue. Que nós sejamos alvo como a neve, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glórias a Deus, aleluia.